Olá galera, aqui é o professor Fernando, tá? Essa é a primeira aula EAD de Laboratório de Automação 1 para a turma T3. Lembrando, essas aulas durante a epidemia de vírus a gente vai ter que fazer de formato EAD, tá? Então toda aula dessa vai ter no final da apresentação, lá no final do conteúdo que eu mando para vocês, os exercícios que têm que ser resolvidos e entregues de forma individual, valendo para nota, tá? Esse da aula de hoje deve ser entregue no dia 8 de abril, tempo que achamos que as aulas já vão ter retornado da forma presencial, forma comum. Lembrando, eu dou metade da matéria, tá? Então, como o professor Maurício vai adotar, né? Como que ele vai fazer para repor essas aulas, se é que ele vai repor dessa maneira, isso aí é com ele, tá? Então, primeira aula EAD aí, que essa aula está substituindo a aula presencial dessa semana, no dia 18/3. Então, o que a gente vai fazer? Falar um pouco, na verdade, sobre as válvulas pneumáticas. A gente já viu algumas, tá? Mas eu vou detalhar para vocês. Aqui está o tipo de válvula e o tipo de acionamento, tá? Então, o tipo de acionamento de válvula de controle direcional define a aplicação do circuito. Estes acionamentos podem ocorrer de força muscular, mecânica, pneumática, hidráulica ou elétrica, tá? Então, aqui o acionamento muscular, que eu vou ter que apertar, tá? Então é um botão para apertar com a mão, é uma alavanca que tem que ser puxada, é um pedal, tá? Então isso, essa informação, né? Quando eu clicar nesse botão, puxar essa alavanca, quando eu apertar esse pedal, ele vai entrar e controlar a válvula em si, tá? Esse controle também pode ser feito como acionamento mecânico, tá? Então, algum controle mecânico aqui por forma de peso vem, aciona e controla a válvula. Pode ser por piloto hidráulico, tá? Então, um acionamento hidráulico que vai fazer esse acionamento da válvula. Pode ser um acionamento pneumático, tá? Ou seja, com a força do ar, como a gente tem visto aí, né, no começo das aulas, porque a gente está vendo só a parte pneumática, tá? E depois, quando a gente juntar com a matéria do professor Maurício, a gente vai ver os acionamentos por solenoide, tá? Então, solenoide é um botão eletromagnético que, quando acionado, né, que quando a corrente passa por ele, ele vai e aciona a válvula, tá? Então tem esses tipos de acionamento aí. Exemplificando, então, acionamento muscular, botão, alavanca, pode ser uma alavanca com uma trava, tá? Pode ser um pedal. Pressão piloto. Os acionamentos por pressão piloto são empregados em válvulas em funções lógicas ou amplificadoras dentro de circuitos, sendo o sinal recebido de uma outra válvula. Pode ser piloto positivo, ou seja, o aumento da pressão na câmera, ou piloto negativo, exaustão, falta de ar comprimido na câmera. Ou por diferencial de áreas, mesma pressão atuando em áreas opostas e de valores distintos. São de grande utilidade em circuitos combinacionais ou sequenciais, tá? Então tem acionamento aí piloto positivo. Então o ar vem e comanda essa válvula, muda o estado dessa válvula. Outro não, por decréscimo, a pressão negativa, tá? Então toda vez que eu tiver uma queda de pressão, ou seja, que o fluxo de ar for contrário à entrada dessa válvula, né? Isso mostra isso, ela vai mudar de posição. Tá? E tem acionamento por pressão diferencial. Tá? Então aí é um pouco mais complicado, mas são que, dependendo da quantidade de ar vindo a pressão de um lado ou do outro, é feito esse acionamento. Então, acionamento mecânico, né? Pode ser feito um rolete. Um rolete é aquela, tipo uma alavanca com uma roldana na ponta, tá? Então a ideia é vir alguma coisa encostar aqui, né? No caso, por exemplo, um atuador. Se o atuador vir nessa posição e encostar aqui, ele vai pressionar isso vai rodar e vai acionar, tá? Para baixo aqui. Pode ser um gatilho, tá? A ideia é mesmo, o atuador vem, passa por essa roldana, aplica uma força aí e aciona isso. A gente viu, pode ser por mola, tá? Ou um pino apalpador. Então, esses são os tipos de acionamento mecânico possível aí. O acionamento elétrico,
acionamento por solenoide são empregados em todo ciclo de válvula, sendo o sinal oriundo de sensores de posição, de temperatura, de deslocamento ou etc. São de grande vantagem em circuitos complexos pela facilidade de comunicação com equipamentos controladores, tais como CLP, microprocessadores ou computadores. Podem ser do tipo direto, indireto ou combinado. Tá? Então, o tipo direto, acionamento direto, tem uma solenoide, ele vem aplicado aqui e aciona essa válvula. Ou acionamento de forma indireta. Tá? Pode ter outro componente aqui que vai fazer esse acionamento aí. Aciona um componente através de ar, por exemplo, e esse componente vem e aciona aqui. Ou posso ter um acionamento combinado aí, né? Aqui, então a gente tem uma passagem de ar, ou seja, a válvula pode ser controlada para passagem de ar, ou uma solenoide aí, tá? Ou um sinal elétrico para controlar essa válvula. Aqui tem tipos de acionamento de válvula, como a gente falou, né? Então pode ser por um eletroímã, uma bobina solenoide, né? Então é uma eletroímã, ativa essa bobina vai, como se fosse, né? Aperta o botão, é como se fosse, vai e aciona a válvula, tá? Então eu tenho eletroímã tipo solenoide, um enrolamento ativo, tá? Aqui, né, tem um rolamento só. No caso aqui, ó, dois enrolamentos ativos no mesmo sentido, tá? Então eu tenho dois rolamentos aí, duas bobinas para ativar esse sistema, no caso uma falha. Tem dois rolamentos ativos em sentido contrário, tá? Então tem uma que vai fazer a válvula mudar de posição, colocar em uma posição, e tem um outro no outro sentido que vai fazer a válvula de novo mudar de posição, voltar para aquela condição inicial, tá? Tem acionamento indireto por acréscimo de pressão na válvula, pré-comando, servo piloto positivo, tá? Então acionamento indireto aí. Ou por decréscimo de pressão na válvula de pré-comando, é um servo piloto negativo, tá? Essa é a simbologia aí. Tipo de acionamento por válvula, quanto ao tipo de retorno, tá? Então o retorno pode ser piloto positivo, que é o retorno pneumático, tá? Piloto negativo aqui, retorno pneumático, ou suprimento interno, tá? Então pode ser que a válvula já tenha uma entrada de ar específica para atuar dentro dela aí para fazer o que tem que ser feito, tá? Então esse seria um retroalimentação aí, tá? O retorno pode ser por mola, que seria um retorno mecânico, tá? Ou um retorno elétrico por solenoide. Tá? Então o comando elétrico controla a solenoide e a solenoide muda a válvula pneumática. A gente chegou um pouco para ver aí, né? Só que a gente não chegou a ver essas condições diferentes aí, né? As válvulas de 2 vias e 3 vias com retorno por mola pode ser tanto normalmente aberta quanto normalmente fechada. Isto é, quando o atuador não está energizado, o fluxo pode passar ou não passar através da válvula. Quando as válvulas direcionais de retorno por mola são mostradas simbolicamente no circuito, a válvula é posicionada no circuito para mostrar sua condição normal, tá? Então, eu estou usando essa válvula aqui, ó, a condição normal dela é essa, tá vendo? As conexões é normalmente fechada. Por quê? Porque a válvula está fechada, então não passa aqui, tá? Aqui também, ó, não passa. Tá vendo? Normalmente fechada. Uma válvula duas vias, uma válvula 3 duas vias, tá? Então essa é a condição normal de ligação. Ou posso, na verdade, ter o inverso disso, né? A válvula já ser normalmente aberta. Né? Então tem a passagem de ar aqui. Então ela é normalmente aberta. Quando acontece algum evento, alguma posição, ela muda de estado, entendeu? Daí ela fica fechada. Então aqui a válvula 3 duas vias também normalmente aberta, tá? Então ela já está aberta, a passagem dela, né? A passagem de ar já está fluindo por aqui, ó. Tá? Quando muda a posição, ela fecha. Então, na verdade, se vocês olharem, também é a mesma válvula, só que normalmente fechado e normalmente aberto. É a mesma válvula essa e essa, só que aqui é normalmente fechado, porque ela vai estar fechada no início da atividade, e aqui normalmente aberta, porque no início da atividade ela vai estar
normalmente aberta. E daí os orifícios de entrada e saída do ar, a gente já viu, né? São altamente indicados por algarismos, mas ainda encontra-se válvulas antigas utilizando letras nessas condições dos orifícios. Então aqui um pouco da norma que a gente já viu, tá? Então toda vez que for desenhar uma válvula vai ter que ter essas condições aqui, né? Ó. Então identificação das válvulas, número de vias. Quantas vias você vai ter? No caso essa tem 1, 2, 3 vias, certo? Quantas posições? No caso essa tem 1, 2 posições. Qual é o tipo de acionamento? Acionamento, tá vendo? É um tipo botão. Qual é o tipo de retorno? Preciso clicar no botão de novo? Não, esse daqui é o retorno por mola. Então eu aperto, quando eu tiro a pressão no botão, a mola faz o retorno dela, volta à posição inicial. Tá? E a posição inicial, por quê? Porque ela pode ser normalmente aberta ou normalmente fechada. No caso aqui ela está normalmente fechada, porque a posição 1, né, que é a alimentação aqui, está fechado. Tá? Então, tudo isso identifica como é que vai ser essa válvula. É claro que ela pode ser, né, bem mais complexa aí, ter mais posições, ter mais vias, tá? Identificação das conexões. As conexões, pressão, abastecimento, tá? Então é quando vem o fluxo de ar. A gente viu aí, né? Vai ser sempre a entrada de ar em 1, tá? Então 1, onde vai ter a entrada do ar. Exaustão, escape, para onde o ar vai sair, onde o ar vai, né, vai vou fazer o caminho inverso. Então a gente viu que na verdade sempre o que? É no 3 ou no 5. Tá? Então nessa válvula de baixo aqui o escape em 3. A saída de trabalho, a gente viu que é sempre 2 ou 4. Né? Se ela tiver mais vias aí, né? Tá? Então mas é sempre isso. 2, 4, sempre são as vias de saída dela. E o piloto? O que é o piloto? O piloto é onde vai ser controlado, né? No caso aqui, ela é controlada por mola e um botão, tá? Mas a posição sempre vai ser 10, 12 e 14. Quando ela for pilotada, por exemplo, o ar comprimido, tá? Essa é sempre posição. E aqui, essa é usando a norma que a gente está usando a norma aí, tá? Brasileira e tal, e depois tem essa outra norma mais antiga aí, que na verdade é a mesma coisa, só que na verdade ele tá vendo? Ele coloca letras, tá? Para dizer qual que é a posição, mas essa posição sempre vai ser fixa. Então, na hora de eu montar um circuito, eu tô nessa posição aqui, eu tô usando essa válvula. Então, passagem de ar comprimido tem que ser sempre em 1, tá? A saída vai ser sempre em 2, para ligar. E aqui 3 vai ser sempre o retorno, tá? Então, isso a gente andou vendo, não vai mudar, tá? Só para vocês terem na cabeça aí. Aqui a gente tem vários exemplos de várias válvulas, vários tipos de acionamento. E 3 duas vias, 3 posições, 2 vias, tá? A válvula aqui também, 3 duas vias, tá? Só que o acionamento dela aí é por alavanca e mola, tá? Uma válvula é 5 posições, 2 vias, tá? Então tenho, quando eu controlo ela, ela muda de via, tá? Então tem essa via e essa via com 5 posições. Quais são as posições? 1, 2, 3, 4 e 5. Vários tipos de mola aqui, ó. Alavanca com trava, tá? É uma válvula 3 duas vias, 3 posições, 1, 2, 3 e 2 vias aí, tá? Essa via e essa via, tá? Então temos aqui agora a válvula controladora de pressão aí, a limitadora de pressão, na verdade, né? Então quando a pressão excede, ela abre a saída e faz com que essa pressão maior aí não atinja o circuito. Porque a gente chegou a ver isso já, né? Que existem válvulas de circuitos para um valor determinado de pressão. Se a pressão, por algum acaso, subir muito, entendeu? Eu tenho que ter algum dispositivo que proteja o meu circuito, que não exploda, que não estrague as minhas válvulas, que não estrague os meus atuadores, tá? Então essa válvula limitadora de pressão. Aqui está o símbolo dela aí. Temos também a válvula de sequência, utilizada em comandos pneumáticos quando há necessidade de uma pressão determinada para o processo de comando. Tá? Então, comando independência da pressão e comandos sequenciais. Tá? Então, exemplo da válvula aí de sequência, utilizada para comandos sequenciais. Aí. Então, eu consigo, na verdade, mudar
a pressão por algum motivo. Porque lembra, o que dá força, né, o que dá a força ao atuador é a pressão. Então, quanto a pressão maior, o atuador tiver um êmbolo maior, eu vou ter mais força para executar uma tarefa. Porém, a entrada do ar, a pressão tem que ser maior, certo? Então, essas válvulas ajudam nesse sentido. Válvulas de controle de fluxo. Então, válvula reguladora de fluxo unidirecional, também conhecida como válvula reguladora de velocidade. Nesta válvula, a regulagem do fluxo é feita somente em uma direção. Tá? Então, aqui eu tenho o símbolo dela, então eu regulo para controlar o que? A passagem de ar aqui. Tá? Então, lembra, se eu tiver uma saída em 3 e ela estiver só aberta, sem válvula nenhuma, ela vai o ar passar ali, tá? E vai fazer barulho, inclusive, tá? Eu posso ter um silenciador conectado na saída 3 ali para ele sair todo de uma vez e não fazer barulho. Ou eu posso conectar uma válvula dessa para quê? Para esse ar ir saindo aos poucos, tá? Então imagina um atuador retornando da posição, tá? Então ele retorna na posição, ele vai passando por aqui o ar, então conforme o ar vai passando, essa válvula tem um ajuste bem fino, que eu controlo a quantidade de ar que passa, então eu consigo fazer o quê? Que a velocidade do atuador na hora de retornar, por exemplo, não seja de uma vez, tá? Então ele vai devagarinho. A mesma coisa, eu posso ter essa válvula na entrada aí para controlar a ida do atuador, tá? Para ele não responder tão rápido, para controlar a velocidade de avanço dele. Válvula reguladora de fluxo unidirecional com acionamento mecânico regulável, tá? Então a ideia é a mesma aí, só são empregados com a necessidade de alterar a velocidade de um cilindro de ação simples durante o seu trajeto. Com cilindro de ação dupla pode ser utilizada como amortecimento de fim de curso. Tá? Então uma válvula, eu posso fazer um amortecimento de fim de curso aí. Tá? Então quando ele bater aqui, ele faz o que? Ele aciona essa válvula, só que essa válvula tem um controle. Tá? E daí consigo também fazer esse controle unidirecional aí, pensando no retorno do cilindro, tá? E o símbolo dela tá aqui, ó. Válvulas de bloqueio, válvulas de escape rápido. Válvulas de escape rápido expressam para aumentar a velocidade do cilindro, tá? Então lembra, se eu consigo diminuir a passagem de ar, se eu tiver um sistema onde a queda de pressão é muito grande, né, variação de pressão, eu uso uma válvula aqui, tá vendo? Que ela tem uma realimentação aqui que faz com que aumente a velocidade do cilindro, ou seja, o ar, né, que está passando, o ar comprimido que vem no sistema de controle de válvula, ele vem uma pressão menor, só que eu preciso de uma pressão maior, tá? Então ela faz isso, ela compensa a pressão aumentando a velocidade nos cilindros aí. A válvula de retenção, por sua vez, fecha completamente a passagem em uma única direção. Em direção contrária, passa o ar com a mínima queda possível de pressão. O fechamento de uma direção pode ser feito por cone, tá? Esfera, placa ou membrana. Então a ideia dela é fazer isso. Tá? Aqui eu tenho, então reter a passagem aí, tá? Então pode ter um controle por mola também aí. São os dois símbolos destas válvulas aí. E agora a válvula que a gente vai trabalhar mais e que depois, quando as aulas presenciais voltarem, a gente vai fazer um circuito nela, né? Vai fazer um circuito lá na bancada, vai aprender como utiliza, tá? Então seria a válvula de bloqueio E, o símbolo dela aqui. Então ela fecha a passagem em direção, dando passagem em direção contrária. A própria pressão aciona a peça vidante e ajuda com isto, a vedação da válvula, tá? Então por que é uma válvula E? Ela funciona como se fosse uma chave aqui, né? Então, ó, aqui eu estou analisando. Se vem a pressão entra desse lado aqui, ó, ela vem, empurra a membrana para cá, essa membrana vem e fecha aqui, tá? Por quê? Porque não entrou nada desse lado, então não tem pressão aqui, então ela barra desse lado. Pelo contrário, se entrar pressão só desse lado, o que acontece? Tá? Essa pressão vem aqui, ó, toca essa membrana, como é muito maior, ela empurra ela para lá. Então, essa haste aqui, tá vendo? Ó, conecta esses dois lados. Então ela empurra ela para cá. Quando ela empurra, ela vem aqui, ó, e fecha aqui, então não tem passagem. Então, para haver passagem, tem que fazer o quê? Tem que ter ar, é claro que é a mesma pressão nos dois sentidos, porque daí esse vai empurrar um pouco, esse vai responder empurrar um pouco, e o ar vai conseguir passar por aqui e seguir, tá? Vai conseguir passar por aqui e seguir. Então, esse é o símbolo dela aí. Então, a gente vai ter, né, os pontos aí.
1 e 2, que é a entrada de ar, e a saída em A. Tá? Assim como a alternadora, essa válvula seleciona sinais emitidos de duas outras válvulas, porém permitindo a passagem daquela de menor pressão. Tá? Também chamada de válvula E empregada para acionamento de componentes através de dois sinais simultâneos, P1 e P2. Então, P1 e P2 acionam aqui. Se apenas uma entrada for pressurizada, esta se autobloqueia e o sinal é retido. Quando há diferença de pressão dos dois sinais de entrada, a pressão maior fecha um lado da válvula e a pressão menor vai para a saída. É muito usada em comandos de segurança, quando se deseja que o atuador seja acionado somente quando duas válvulas são pressionadas simultaneamente, como mostrado na figura abaixo. Tá? Então tem um atuador simples aí, eu tenho um botão, uma botoeira de um lado no outro, e o que acontece? Só quando essas duas botões for pressionado, eu vou ter um sinal aqui positivo aqui, porque passagem de ar, e daí o que acontece? Esse ar vai vir e acionar o atuador. Então só quando esses dois botões forem acionados ao mesmo tempo que o atuador funciona. Tá? Aqui está falando também da diferença de pressão. Quando a gente trabalha no circuito, né, a pressão, geralmente a pressão fonte é a mesma. Mas que vocês viram aí, eu posso usar essa válvula com pressões diferentes aí para o quê? Para que só quando a menor pressão, né, a pressão menor que estiver atuando um lado aí, chegue então para a saída da válvula, tá? Então é outra funcionalidade aí. Mas no geral, ela é usada para isso aí. Quando eu tenho duas respostas, né? Quando tem ar e ar passando aqui, e esse ar vem na mesma linha, mesma pressão, tá? Esse sistema aqui então se iguala, então é a passagem de ar por um e para o outro lado. Aqui a gente tem um exemplo de aplicação da válvula, né? Mesma coisa, uma botoeira e aí um controle, tá? Por solenoide, que vão dar em uma válvula E aí, tá? Então, entrada 1, 1 e vai ter uma saída 2 aí, tá? Então, esse é um circuito, tá? Esse detalhe aqui é desse circuito aí, ó, tá vendo? Um circuito bem complexo aí. Aqui a gente tem a parte pneumática desse circuito, como é que funciona. Temos alguns componentes diferentes aí, que a gente vai ver mais pra frente, tá? E aqui isso é o que? É o sistema elétrico aí, né? Então, futuramente, quando a gente unir eu e o professor Maurício lá, é isso que vamos ter que fazer, tá? Montar um circuito pneumático e montar um circuito elétrico, tá? Por quê? Porque a válvula pode ser sempre, né, controle por solenoides, controle elétrico, ou pode realmente, tá vendo, ter um controle de fim de curso mecânico aí, ou um botão, tá? Uma alavanca. Então, só para ver um exemplo aí, tá? Então, só quando a saída aqui tiver ar e a saída aqui tiver ar, que em 2 vai ter ar e vai acionar essa válvula aí, tá? Então agora, no final aí, como eu mostrei, a gente tem 3 exercícios aí que devem ser feitos, tá? Então aqui tá falando, eu tenho essa aplicação aqui, o desenho, vocês vão construir o circuito que faz o que tá pedindo aqui, tá? Vou disponibilizar para vocês também via e-mail o link para quem não tiver, para poder baixar o executável do Fluid Sim, tá? Então você pode instalar em qualquer máquina aí e usar, fazer a simulação, tá? Nesse momento, para esse exercício, eu vou cobrar o que? A folha, tá? Então uma folha individual aí, vocês colocam o desenho aqui, não precisa fazer, não, tá? Vocês colocam o enunciado, sempre que eu falo que eu quero que coloque o enunciado, né? Nome, tal data, a matéria, e daí faça desenho o circuitinho pneumático do lado aqui, tá? Essa daqui é só para conhecimento, aí vocês vão unir aqui, ó. Qual válvula será que é? Será que é A, B, a C, a D? Vocês vão unir aí, tá? Para saber qual é. E o 3 aí é um probleminha, então a gente vai usar a válvula que a gente está aprendendo hoje, que seria essa válvula E aí, né? Então utilizando essa válvula, vocês vão ler aqui o probleminha, tá? De uma guilhotina aí. E fazer o que? Montar o circuito pneumático que faça o que está pedindo aqui. Então lembra, monta o circuitinho, o programa executável vocês vão ter, é muito curto, esse programa não é pesado, coloca em qualquer sistema, tá? Então qualquer computador você pode colocar ele para poder simular aí, tá?
como a gente fazia em sala de aula aí, tá? Só que isso não vai ser cobrado, então eu vou cobrar o papel de vocês, o circuitinho feito aqui, tá bom? Então essa aula deve ser entregue dia 8/4 aí, tá? Esses 3 exercícios aí referente a essa aula, tá? Então por hoje é só, pessoal. Valeu e muito obrigado. Semana que vem a gente tá o mesmo esquema, tá? Eu vou postar e mandar para vocês a segunda aula EAD e no final dela também vai ter um exercício para ser resolvido e entregue. Obrigado.